A sala do hospital estava fria, silenciosa, interrompida apenas pelo som monótono do monitor cardíaco. Ele segurava a mão da avó, sentindo a pele frágil e gelada entre os dedos. Desde pequeno, aquela mulher fora seu porto seguro, a única pessoa que parecia compreendê-lo de verdade. Agora, tudo que ele podia fazer era assistir enquanto a vida lentamente escapava do corpo dela. Mas algo estava errado. Nos últimos minutos ela parecia inquieta, os olhos movendo-se rapidamente de um lado para o outro, como se buscassem algo invisível. Até que, com um último fôlego, ela apertou sua mão com uma força surpreendente e sussurrou palavras que o fariam questionar tudo o que sabia sobre sua família. No primeiro momento ele achou que tivesse ouvido errado. A voz dela, fraca e rouca, misturava-se ao barulho dos aparelhos ao redor. Mas a intensidade do olhar da avó o fez perceber que aquilo não era um delírio, não era um devaneio causado pela proximidade da morte. O que ela disse foi claro e assustador. Ele tentou perguntar mais, tentou entender melhor, mas os olhos dela já haviam perdido o brilho. O aperto na mão dele afrouxou. O monitor cardíaco emitiu um som contínuo e as enfermeiras entraram às pressas. Mas ele não viu mais nada. O mundo pareceu congelar naquele instante. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ele sentia o coração bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. O que significava aquilo? Por que ela nunca havia contado antes? E mais importante, por que escolheu contar justamente agora, quando não havia mais tempo para explicações? Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém mais tivesse ouvido. Mas a família estava ocupada demais chorando a perda para prestar atenção nele. Era como se aquele segredo tivesse sido entregue apenas a ele, como se fosse um fardo que agora estava destinado a carregar sozinho. Naquela noite, deitado em sua cama, ele repetiu as palavras da avó na mente incontáveis vezes, tentando encontrar sentido. Cada sílaba parecia corroer sua sanidade, transformando seu luto em confusão e medo. Não conseguia dormir. O quarto estava escuro, mas mesmo com os olhos fechados, ele via o olhar dela em seus últimos momentos. O olhar de quem precisava desesperadamente contar a verdade, mas que sabia que a verdade era perigosa demais para ser revelada antes da hora. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. No dia seguinte, quando o sol nasceu, ele já sabia o que precisava fazer. Ele não poderia ignorar o que tinha ouvido. Não poderia fingir que aquelas palavras não haviam sido ditas. Algo dentro dele gritava por respostas. Ele precisava saber o que aquela confissão realmente significava. E mais importante, precisava descobrir por que sua avó havia guardado aquele segredo por toda a vida. Ele só não sabia que, ao decidir seguir esse caminho, estava prestes a abrir portas que jamais poderiam ser fechadas novamente. O café esfriava na mesa, enquanto ele encarava a xícara sem realmente vê-la. A cozinha estava silenciosa, mas dentro de sua mente, um caos tomava conta. A confissão da avó ecoava como um grito abafado, martelando sua consciência sem dar trégua. Ele tentava buscar qualquer lembrança, qualquer pista que fizesse aquilo fazer sentido. Mas quanto mais tentava conectar os pontos, mais tudo parecia nebuloso. Sua família sempre foi cercada de segredos. Silêncios longos em jantares. Trocas de olhares que pareciam conter significados ocultos. Comentários interrompidos no meio da frase. Na infância, ele nunca havia dado importância a isso. Mas agora, olhando para trás, era óbvio que havia algo escondido. E sua avó, no último instante de vida, havia decidido que ele precisava saber. Sem conseguir mais ficar parado, ele foi até a sala onde o restante da família estava reunido. O ambiente ainda carregava o peso do luto. As pessoas falavam em sussurros, algumas seguravam lenços, outras apenas olhavam para o vazio. Ele se sentia deslocado. Não conseguia processar a tristeza do mesmo jeito que os outros. Para ele, havia uma urgência diferente, um buraco se abrindo sob seus pés. Precisava falar com alguém, perguntar. Mas a quem? Quem ali sabia a verdade? E mais importante, quem estaria disposto a contar?
Seu olhar pousou sobre o tio, um homem de meia idade que sempre foi mais reservado que os outros. Havia algo nele que sempre pareceu diferente. Ele nunca se misturava, totalmente com o resto da família, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais entendia. O menino respirou fundo e caminhou até ele. Quando o tio percebeu sua aproximação, algo em sua expressão mudou. Uma tensão sutil, um endurecimento no olhar. Ele sabia. Posso te perguntar uma coisa? Sua voz saiu mais fraca do que queria. O tio hesitou por um instante, mas assentiu. Eles se afastaram dos outros indo até o quintal. O ar frio da noite bateu no rosto do garoto, mas ele mal sentiu. Seu coração batia descompassado, como se estivesse prestes a cometer um erro irreversível. Antes de morrer, ele engoliu em seco, sentindo a garganta seca. A vovó me disse algo que não faz sentido. O tio não respondeu, apenas o encarou esperando. Então, ele disse as palavras, exatamente como a avó havia dito, e a reação foi imediata. O rosto do tio perdeu a cor. Os olhos se arregalaram por um breve segundo, antes de ele rapidamente tentar disfarçar. Mas era tarde demais. Ele viu. Ele sentiu. Quem mais sabe disso? A voz do tio saiu baixa, mas com uma seriedade que gelou seu sangue. Ninguém. Ela só me contou. O tio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Então, aproximou-se dele e segurou seu ombro. O toque era firme, quase doloroso. Se você valoriza sua segurança, nunca mais repita essas palavras. Finja que nunca ouviu isso. O menino sentiu um arrepio subir pela espinha. A maneira como o tio falava não parecia um pedido. Era uma ordem, e havia algo mais ali. Um medo real, um aviso silencioso de que aquilo não era apenas um segredo de família. Era algo muito maior. Algo perigoso. Ele abriu a boca para perguntar mais, mas o tio apenas balançou a cabeça, afastando-se rapidamente, como se a conversa nunca tivesse acontecido. O garoto ficou parado, sentindo o vento gelado envolver seu corpo, enquanto uma certeza crescia dentro dele. A verdade estava enterrada, mas ele não podia mais ignorá-la. Agora, mais do que nunca, ele precisava saber o que sua avó tentou lhe contar, mesmo que isso custasse tudo. A casa da avó parecia diferente agora. Cada sombra, cada ruído, cada centímetro daquele lugar que antes lhe transmitia conforto, agora parecia esconder algo. Ele passou a mão na parede do corredor, lembrando-se das vezes em que correu por ali quando criança, sem imaginar que aquele lugar guardava um segredo tão grande que sua avó escolheu carregá-lo até o leito de morte. As palavras dela, não, saíam de sua mente, nem o olhar do tio carregado de pavor e advertência. Mas se era algo tão perigoso, por que ela escolheu contar a ele? E mais ainda, por que sua família queria esconder isso a todo custo? Subiu as escadas devagar, sentindo o piso de madeira ranger sob seus pés. Cada som ecoava na casa silenciosa, criando uma tensão quase insuportável. Seu coração batia forte, mas ele não parou. O quarto da avó estava exatamente como ela deixou. O cheiro dela ainda pairava no ar, uma mistura de lavanda e algo que ele não conseguia identificar. Ele ficou parado por um momento, sentindo a estranha dualidade entre saudade e inquietação. Algo ali dentro o chamava, como se esperasse para ser encontrado. Começou a vasculhar os móveis com as mãos tremendo. Gavetas antigas rangiam ao serem abertas, caixas de lembranças estavam empilhadas nos armários, e ele não sabia exatamente o que procurava. Mas então seus olhos caíram sobre uma velha cômoda de madeira escura. Ela sempre esteve ali, mas agora, à luz daquela revelação, parecia ter um peso diferente. Ele puxou a primeira gaveta e encontrou fotos antigas, cartas, pequenos objetos que contavam a história de uma vida. Na segunda gaveta, mais papéis, alguns amarelados pelo tempo. Mas foi ao puxar a última gaveta que sentiu algo estranho. Ela não se abriu completamente. Algo a travava. Seu coração disparou. Ele puxou com mais força e ouviu um pequeno estalo. Um fundo falso. Seus dedos tremiam enquanto tentava removê-lo. E quando conseguiu, um pequeno compartimento secreto apareceu. Dentro dele, havia um envelope envelhecido e uma chave.
Ele pegou os objetos com cuidado, sentindo que algo enorme estava prestes a se revelar. O envelope tinha o nome da avó escrito à mão, com uma caligrafia que ele reconhecia. Ele o abriu, e dentro havia uma única folha de papel, com palavras que fizeram seu sangue gelar. Se você encontrou isso, significa que já sabe demais. Essa verdade nunca deveria ser revelada. Mas se chegou até aqui, então você precisa decidir por si mesmo o que fazer. A chave abre algo que deveria permanecer trancado. Mas se escolher, usá-la. Esteja preparado para as consequências. Seus olhos correram pelo papel várias vezes, tentando absorver o significado daquelas palavras. O que aquilo queria dizer? O que a chave abria? Ele segurou o pequeno objeto metálico entre os dedos, sentindo seu peso como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Havia algo mais. Algo que sua avó sabia que não poderia levar para o túmulo sem deixar ao menos uma pista. Mas ao mesmo tempo, ela alertava sobre as consequências. O garoto fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O medo e a curiosidade lutavam dentro dele, uma batalha silenciosa que parecia rasgá-lo por dentro. Sua avó confiou nele. Mas confiar significava carregar um fardo que talvez ele não estivesse pronto para suportar. Ele olhou ao redor do quarto, tentando encontrar algo que se encaixasse com aquela chave. Algo ali dentro escondia o que sua família tentou enterrar. Mas a pergunta que queimava em sua mente não era apenas sobre o que ele encontraria. Era sobre o que aquilo significaria para sua própria vida. O peso da chave em seu bolso parecia maior do que realmente era. Desde que a encontrara, não conseguia pensar em outra coisa. O bilhete de sua avó deixava claro que aquela decisão não era apenas sua, mas uma linha que, uma vez cruzada, não permitiria que voltasse atrás. Mas a curiosidade era insuportável. Ele passava os dedos pelo metal frio, sentindo o formato da chave sempre que estava sozinho, tentando imaginar o que ela poderia abrir. Era uma gaveta? Um cofre? Uma porta? Mas o que mais o atormentava era a pergunta que não queria calar. Por que isso foi escondido? E por que a família parecia tão determinada a manter esse segredo enterrado? A primeira resposta veio de forma inesperada. Naquela noite, enquanto jantava com o resto da família, percebeu olhares furtivos sendo lançados em sua direção. Sua mãe estava diferente, mais tensa do que o normal. Seu pai, normalmente distraído, parecia incomodado. O tio, aquele que reagira tão mal quando ouviu a confissão da avó, evitava seu olhar a todo custo. Algo estava acontecendo. Eles sabiam que ele estava investigando. Ele não precisava dizer nada. Estava escrito na maneira como o observavam. O silêncio entre as palavras, as pausas prolongadas nas conversas, os olhares que trocavam entre si quando achavam que ele não percebia. Depois do jantar, decidiu sair para esfriar a cabeça. Precisava de ar. Precisava pensar. Mas no momento em que atravessou a porta da casa, percebeu que não estava sozinho. Sentiu um arrepio subir pela espinha ao notar que alguém o observava. Olhou para os lados, tentando ver se havia algo na escuridão da rua, mas não encontrou nada. Apenas aquela sensação incômoda de estar sendo seguido. Caminhou por alguns minutos, tentando ignorar a paranoia. Mas então, ao virar a esquina, viu algo que fez seu coração disparar. Uma figura parada na sombra de um poste, imóvel, apenas olhando em sua direção. Ele tentou ver quem era, mas a luz fraca não revelava nada além de um vulto. A pessoa não se moveu, não fez menção de se aproximar. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando que ele entendesse a mensagem. Engolindo em seco, virou-se e começou a voltar para casa, sentindo a respiração acelerar. Seus passos ficaram mais rápidos, e quando olhou por cima do ombro, a figura ainda estava lá, mas dessa vez, havia algo diferente. Algo em suas mãos. Ele não conseguia ver direito, mas sentiu que aquilo não era apenas uma advertência silenciosa. Isso era uma ameaça. Ele apressou os passos, quase correndo, e quando finalmente entrou em casa, trancou a porta atrás de si com força. Seu peito subia e descia de forma descontrolada, a mente tentando processar o que acabara de acontecer. No dia seguinte, ao sair pela manhã, encontrou um envelope preso à porta de entrada. Não havia nome, nem remetente,
apenas um papel dobrado dentro. Ele o abriu com os dedos trêmulos e sentiu o estômago revirar ao ler as palavras escritas em uma caligrafia dura e apressada. Pare de procurar, antes que seja tarde demais. Ele releu a frase várias vezes, sentindo o peso do aviso se alojar em seu peito. Alguém estava observando. Alguém sabia o que ele estava fazendo. E mais do que isso, alguém queria que ele parasse. Mas a única coisa que aquela ameaça conseguiu foi aumentar ainda mais sua vontade de descobrir a verdade. Agora, não era mais apenas sobre um segredo de família. Era sobre algo que alguém estava disposto a proteger a qualquer custo. E se estavam tentando assustá-lo, significava que ele estava no caminho certo. A chuva começou fina, quase silenciosa, mas em questão de minutos o céu desabou, fazendo com que cada gota pesada parecesse tamborilar em seu peito como um aviso. Ele segurava a chave no bolso com força, sentindo o metal frio contra a palma da mão. O bilhete de ameaça ainda estava em sua mente, cada palavra queimando como uma brasa incômoda. Quem o havia enviado? Como sabiam que ele estava investigando? E mais importante, o que estavam tentando esconder? Ele sabia que qualquer pessoa sensata recuaria nesse momento. Que qualquer um que estivesse no seu lugar aceitaria o aviso e tentaria esquecer tudo. Mas não conseguia. A cada ameaça, sua determinação só aumentava. Se alguém estava disposto a assustá-lo, significava que havia algo muito maior por trás de tudo isso. Algo que não poderia permanecer enterrado. Ele esperou todos dormirem antes de sair. O relógio marcava 2 da manhã, e a casa estava mergulhada no silêncio absoluto. Apenas o som da chuva batendo contra as janelas preenchia o ar. Ele abriu a porta devagar, sentindo o vento frio chicotear seu rosto assim que colocou os pés para fora. A escuridão da noite parecia mais densa do que o normal, como se a própria cidade estivesse tentando engolir qualquer tentativa de desvendar o que estava oculto. Com passos rápidos, ele atravessou a rua e seguiu pelo caminho que o levaria ao galpão abandonado no fim do bairro. Desde pequeno, aquele lugar sempre o intrigou. A construção velha, as janelas empoeiradas, o portão de ferro enferrujado que parecia nunca ter sido aberto. Sua avó sempre desviava o olhar quando passavam por ali. E agora, depois de tudo o que aconteceu, ele tinha certeza. Era ali que a chave deveria ser usada. A cada passo, sentia a ansiedade apertar seu peito. Seu coração batia rápido, como se quisesse gritar para que ele voltasse. Mas era tarde demais para hesitar. Ele se aproximou do cadeado grande que mantinha a entrada trancada e deslizou a chave pelo metal frio. Por um segundo, teve medo de que não fosse a certa. Mas então, ao girá-la, ouviu um clique seco. O portão destrancou. Ele empurrou a estrutura pesada que rangeu alto no meio da chuva, ecoando como um lamento na madrugada. Ao entrar, sentiu o cheiro de madeira úmida misturado a algo que não conseguia identificar. Seus olhos levaram alguns segundos para se acostumarem com a escuridão, mas logo começou a distinguir as formas ao redor. Caixas empilhadas, velhas prateleiras cobertas de poeira e, no fundo, uma porta pequena, parcialmente escondida atrás de uma lona rasgada. Seu corpo inteiro se arrepiou. Algo o puxava naquela direção. Um instinto primitivo que misturava medo e fascínio. Ele caminhou devagar, desviando dos entulhos espalhados pelo chão, até que finalmente parou diante da porta. Ela parecia mais antiga do que o resto do galpão, como se tivesse sido colocada ali muito antes do prédio existir. E diferente de todo o resto, não estava empoeirada, como se alguém ainda a usasse. Engolindo seco, ele levantou a mão e tocou a maçaneta gelada. Mas antes que pudesse girá-la, um barulho atrás dele o fez congelar. Passos. Alguém estava ali dentro com ele. Seu coração disparou, e ele prendeu a respiração, sentindo o medo escalar seu corpo. Não estava mais sozinho. E o pior era que, quem quer que fosse, já sabia que ele estava ali. Seu corpo inteiro travou. Os passos eram lentos, calculados, como se a pessoa que estava ali soubesse exatamente onde pisar para não fazer barulho demais. Ele sentia o sangue pulsar nos ouvidos, a adrenalina inundando cada centímetro do seu corpo.
Quem estava ali? Um dos seus familiares? Alguém que mandou a ameaça? Ou pior, alguém que estava protegendo aquele segredo há muito mais tempo do que ele imaginava? A chuva batia contra o telhado do galpão, misturando-se ao silêncio cortante que preenchia o espaço entre cada batida do seu coração. Ele sabia que correr era uma opção, mas algo dentro dele dizia que se fugisse agora, nunca mais teria outra chance. Com a mão trêmula, ele girou a maçaneta da porta à sua frente. Ela se abriu devagar, rangendo como se protestasse contra o que estava prestes a ser revelado. O espaço dentro era pequeno, uma sala apertada e mal iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. O cheiro de mofo era forte, mas o que realmente o fez prender a respiração foi o que viu logo à sua frente. Em cima de uma mesa de madeira gasta, havia um conjunto de documentos envelhecidos, uma caixa de metal trancada, com um cadeado antigo, e ao lado, uma fotografia amarelada pelo tempo. Ele se aproximou devagar, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Quando pegou a foto e virou para ver a imagem, sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Era uma foto da sua avó, mas ao lado dela, uma pessoa que ele nunca tinha visto antes. A expressão da avó na foto não era a de uma mulher comum. Ela estava séria, os olhos fixos na câmera, como se soubesse que aquela imagem um dia voltaria para assombrá-la. O homem, ao lado dela, tinha uma aparência rígida, quase intimidadora. Mas o que realmente o deixou sem ar foi o uniforme que ele vestia. O emblema no peito, o distintivo no cinto, o símbolo que ele reconheceu imediatamente. Aquele homem era policial, e não um policial qualquer. Seu nome estava estampado em um dos documentos na mesa, e o sobrenome era o mesmo da família dele. Antes que pudesse entender o que aquilo significava, um ruído atrás dele o fez se virar num salto. A porta do galpão havia sido empurrada com força, e uma sombra bloqueava a entrada. O vulto se aproximou devagar, e quando entrou na luz fraca da lâmpada, ele prendeu a respiração. Era o tio. O mesmo tio que o alertara para parar de procurar. O mesmo que parecia saber mais do que dizia. Mas dessa vez, a expressão no rosto dele não era de advertência. Era de algo mais profundo. Você não deveria estar aqui. A voz do tio saiu baixa, mas carregada de um peso que fazia a atmosfera do galpão parecer ainda mais sufocante. O garoto engoliu seco, mas não respondeu. Apenas segurou a foto com mais força, como se aquilo fosse uma proteção contra o que quer que estivesse prestes a acontecer. Seu tio deu mais um passo à frente, os olhos fixos nele. O que você encontrou? A pergunta veio carregada de algo que parecia uma mistura de frustração e medo. Ele não sabia se deveria responder. Seu instinto gritava que a verdade que estava prestes a descobrir não era algo pequeno. Algo dentro dele dizia que sua avó não apenas guardava um segredo, mas que toda a sua família estava envolvida. E que agora, ele estava dentro disso mais do que nunca. O ar dentro do galpão parecia mais pesado. O menino segurava a foto com força, sentindo o suor frio escorrer pela nuca enquanto seu tio se aproximava, os passos firmes ecoando pelo chão de concreto. A pergunta ainda pairava no ar. O que ele encontrou? Ele queria responder, queria exigir explicações, mas algo no olhar do tio o impedia. Não era apenas raiva. Havia medo, e algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia sua pele arrepiar como se estivesse prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. O silêncio entre eles crescia, se estendia como uma corda tensionada prestes a arrebentar, e então seu tio suspirou e passou a mão pelo rosto como se estivesse tomando uma decisão difícil. Você não entende no que está se metendo. A voz dele saiu grave, quase um sussurro. Sua avó. Ela tentou te proteger. Mas agora é tarde. O garoto sentiu o estômago revirar. Proteger de quê? Do que estavam falando? Ele olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, para a foto da avó ao lado do policial misterioso, e percebeu que ainda havia algo ali que ele não havia visto. Sua mão tremia quando puxou uma das folhas de papel mais antigas e desdobrou devagar. A tinta estava desbotada pelo tempo, mas as palavras ainda estavam ali.
nome, data, acusações. Ele leu uma vez, depois outra, e então o chão pareceu sumir, sob seus pés. O nome no documento era o do seu avô. Seu avô. O homem que todos diziam ter morrido de causas naturais décadas atrás. Mas o que estava escrito ali dizia outra coisa. Ele não tinha morrido como contavam. Ele tinha desaparecido. E mais do que isso, havia sido acusado de algo terrível. Algo que ninguém nunca mencionou. Ele sentiu a respiração acelerar, como se o próprio ar estivesse se recusando a entrar nos pulmões. O que diabos estava acontecendo? O tio percebeu o que ele tinha lido e balançou a cabeça lentamente, fechando os olhos por um segundo antes de encará-lo de novo. Agora você sabe, ele murmurou. O menino abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tudo fazia sentido agora. A maneira como sua avó evitava falar do passado. O silêncio desconfortável nas reuniões de família. O medo nos olhos do tio quando ele começou a perguntar demais. Sua família escondeu um crime. Ou pior, seu avô foi acusado de algo que eles acreditavam que ninguém deveria descobrir. Mas se era verdade, por que esconderam? E se era mentira, por que ninguém jamais tentou limpar o nome dele? Ele olhou para o tio, esperando por uma resposta, mas o homem apenas abaixou a cabeça e passou a mão na nuca, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Tem coisas que precisam ficar enterradas, disse finalmente. Eu tentei te avisar. Agora você precisa decidir se vai ser inteligente ou se vai acabar como ele. O garoto sentiu um arrepio gelado na espinha. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sentia que não era apenas um aviso. Era uma ameaça. Seu próprio tio estava dizendo, sem precisar de palavras diretas, que se continuasse a cavar, poderia acabar desaparecendo, assim como seu avô. O medo se misturava à adrenalina, mas acima de tudo, algo crescia dentro dele. Raiva. Eles mentiram para ele a vida inteira. Fizeram sua avó levar esse segredo até o túmulo. E agora, estavam tentando fazer com que ele desistisse também. Mas ele não ia parar. Não agora. Se tudo isso estava sendo escondido, significava que a verdade era ainda pior do que ele imaginava. E se queriam que ele ficasse calado, então ele precisava fazer exatamente o contrário. Quem mais sabe desse segredo? Quem mais estava envolvido? Se seu avô realmente desapareceu, onde estava seu corpo? Ou pior, será que ele ainda estava vivo? O peso da verdade estava sobre seus ombros, esmagador, sufocante. Ele olhava para o tio, sentindo a raiva e o medo se misturarem como uma tempestade prestes a explodir dentro de si. Tudo o que acreditava sobre sua família, sobre sua história, sobre quem ele era. Tudo havia sido uma mentira bem ensaiada. Seu avô não morreu como contavam. Ele foi apagado, silenciado. E agora, eles esperavam que ele fizesse o mesmo, que fingisse não saber de nada, que aceitasse essa farsa e seguisse, com ávida como se nada tivesse acontecido. Mas como alguém poderia simplesmente esquecer algo assim? Como poderia olhar nos olhos da própria mãe, do próprio tio, sabendo que todos estavam conspirando para esconder uma verdade que custou a vida de alguém? O tio suspirou, massageando as têmporas como se estivesse cansado. Mas o menino não acreditava nesse cansaço. Aquilo era outra coisa. Era desespero. O olhar dele não era de alguém que queria protegê-lo. Era de alguém que sabia que não tinha mais controle da situação. O garoto havia ido longe demais, descoberto mais do que deveria, e agora não havia como voltar atrás. Seu tio deu um passo à frente e ele instintivamente recuou. Você não entende o que está fazendo. A voz saiu baixa, mas carregada de algo sombrio. Não é só sobre o passado. Isso ainda não acabou. O frio percorreu sua espinha. O passado ainda não acabou. Aquilo ecoou em sua mente como um trovão. Então, o que aconteceu com seu avô não foi um evento isolado. O segredo que a família escondia ainda estava vivo, pulsante, correndo pelas veias de todos ali. Era isso que estavam protegendo? Ele sentiu o estômago revirar, o peso da verdade afundando em sua consciência como uma âncora. Mas então, uma
Nova pergunta surgiu, e essa era ainda pior do que todas as outras. Foi você, não foi? As palavras escaparam antes que ele pudesse se conter. O silêncio que seguiu foi diferente de tudo. O ar ficou denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. O rosto do tio endureceu. Os olhos se tornaram duas pedras frias. O menino sentiu o coração acelerar. Ele precisava sair dali. Agora. Antes que fosse tarde demais. Virou-se de uma vez e correu para fora do galpão. A chuva ainda caindo forte, encharcando suas roupas em segundos. Mas nada disso importava. O único som que ele ouvia era o do próprio coração martelando dentro do peito. Ele sabia que estava sendo seguido. Sentia a presença do tio atrás dele. Os passos firmes na lama. A respiração acelerada. Mas ele não ia parar. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. Ao atravessar a rua, viu as luzes da casa de sua família brilhando na escuridão da madrugada. Era ali que tudo começou. Era ali que ele encontraria as respostas que faltavam. Mas será que queria mesmo saber? Será que estava preparado para descobrir o que sua avó morreu tentando contar? Seus pés tocaram a varanda, e ele se virou pela primeira vez. O tio havia parado no meio da rua, os olhos fixos nele. Ele não dizia nada, não gritava, não ameaçava. Apenas olhava. E naquele olhar, havia uma mensagem clara. Agora, o segredo era dele. E ele teria que decidir o que fazer com ele. Você teria coragem de revelar tudo, ou guardaria o segredo para sempre? Comenta aí. Eu revelaria tudo. Ou eu guardaria o segredo. A chuva continuava caindo, encharcando cada pedaço de sua roupa, mas ele nem sentia mais o frio. Seu peito subia e descia rapidamente, tentando recuperar o fôlego enquanto encarava. O tio parado na rua. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma ameaça foi feita. Mas ele sabia. Sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não era mais apenas um garoto tentando entender um segredo de família. Ele agora era o guardião dessa verdade sombria. E o que faria com ela poderia mudar tudo. Se falasse, colocaria sua própria vida em risco. Mas se ficasse em silêncio, estaria compactuando com algo que destruíra gerações da sua família. O que era mais perigoso? A verdade ou a mentira? Sua avó escolheu contar a ele nos últimos momentos de vida, como se soubesse que ele era o único capaz de lidar com aquilo. Mas será que realmente era? Será que teria forças para carregar esse fardo sozinho? Ele entrou em casa, sentindo o peso do olhar do tio ainda queimando em suas costas. Seu coração martelava como se estivesse tentando sair do peito. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Mas cada escolha parecia levá-lo para um caminho sem volta. A pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas aterrorizante. O que exatamente sua família fez para esconder esse segredo por tanto tempo? E pior, será que ele era o próximo a ser silenciado? Se você estivesse no lugar dele, o que faria? Contaria tudo e enfrentaria as consequências, ou guardaria esse segredo para sempre? Comenta aí. Eu revelaria tudo. Ou eu guardaria o segredo. Eu quero saber até onde vocês iriam para proteger a verdade. Mas calma, porque isso ainda não acabou. Se você achou essa história intensa, espere só para ver o que vem a seguir. O que o garoto vai descobrir sobre o envolvimento da própria mãe nessa história pode mudar tudo. Clique no próximo vídeo agora e descubra até onde essa conspiração vai.